Bugs de software. Vamos ser sinceros, eles são uma realidade universal na tecnologia. Mas a forma como a gente lida com eles muda absolutamente tudo. E é por isso que nessa análise de hoje, a gente vai ver como a linguagem Rust adota uma abordagem incrivelmente robusta e totalmente livre de exceções para parar esses problemas antes mesmo que o código chegue em produção. É fascinante. Então, a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: como uma linguagem de programação consegue lidar com falhas sem usar exceções? Bom, vamos mergulhar nessa questão provocativa. Ao contrário de outras linguagens que tentam, digamos, varrer os erros para debaixo do tapete, Rust força quem está desenvolvendo a confrontar a falha ali, de frente. Os erros passam a fazer parte estrutural do programa. Para mapear essa jornada, a gente vai passar por 6 pontos-chave hoje. Vamos cobrir a realidade dos erros de software, os erros irrecuperáveis e os chamados panics, depois a recuperação com o tipo result, os atalhos e a propagação de erros, a decisão entre causar panic ou não e, por fim, como criar tipos personalizados para validação. Vamos lá! Começando pelo nosso primeiro ponto, a realidade dos erros de software. A gente precisa encarar a bifurcação fundamental que Rust apresenta na hora de lidar com falhas. Isso ilustra perfeitamente a dicotomia da linguagem. Enquanto a grande maioria das linguagens acaba misturando as coisas e usando exceções para literalmente tudo, Rust separa rigorosamente os problemas. De um lado, temos problemas que podem ser corrigidos, tipo um arquivo ausente, onde a gente pode simplesmente pedir para o usuário informar o caminho correto de novo. Do outro lado, temos coisas que estão fundamentalmente quebradas. Tentar acessar um índice que está fora dos limites de um array, isso é sempre sintoma de um bug grave na lógica e precisa de um tratamento bem mais drástico. O que nos leva ao ponto 2, erros irrecuperáveis e panics. Vamos olhar agora para o lado mais dramático da coisa, o verdadeiro botão de ejeção de emergência. Quando o pior acontece e simplesmente não tem como consertar a situação, o código chama essa macro, a macro panic, para parar tudo na mesma hora. E olha, isso é vital. Em linguagens mais antigas, como C, tentar ler além do limite de uma estrutura de dados causa o que a gente chama de comportamento indefinido. Isso pode gerar vulnerabilidades pesadas de segurança. Mas em Rust, o programa entra em pânico e para imediatamente antes que qualquer dado não autorizado possa ser exposto. É segurança em primeiro lugar. Então, o crucial aqui é entender como funciona essa sequência de limpeza por padrão. Quando acontece o pânico, o programa começa a desfazer a pilha de execução. Ele vai voltando e limpando os dados de cada função certinho. Mas, se for preciso otimizar, dá para configurar o projeto para simplesmente abortar a execução na hora. Esse aborto imediato deixa a limpeza da memória por conta do sistema operacional, o que acaba gerando arquivos binários muito menores. É uma troca técnica super interessante. Agora, quando o problema trava desse jeito, como a gente acha a raiz do problema? É só definir essa variável de ambiente aí, rust_backtrace igual a 1. Fazendo isso, o sistema cospe um backtrace completinho. É uma lista super detalhada que permite rastrear a pilha de chamadas lá do topo até a exata linha de código que fez tudo explodir. Facilita demais a vida na hora da investigação de um bug complexo. Indo para o ponto 3, a recuperação com o result. Voltando lá para a nossa bifurcação inicial, vamos explorar como lidar de forma elegante com aqueles erros que não são graves o suficiente para derrubar o programa inteiro. Aí é que a magia de Rust acontece. O próprio sistema de tipos força o código a reconhecer que uma operação tem o risco de falhar. Temos essas letras T e E que são genéricas. O T representa o valor de sucesso e o E representa o erro em si. A sacada genial é que não dá para simplesmente ignorar o erro e tentar usar o valor como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque o valor está trancado, envelopado dentro dessa estrutura result. Se não tratar, o código literalmente nem compila. E para tirar o valor de dentro do result? Bom, dá para usar os clássicos blocks match, que verificam cada variante de forma super detalhada, mas a linguagem oferece uns atalhos bem mais poderosos. Os métodos unwrap e expect fazem um trabalho duro. Se der sucesso, eles entregam o valor. Se der erro, eles mesmos disparam o pânico. E o expect é ainda melhor porque permite adicionar uma mensagem de erro customizada, o que dá um contexto valiosíssimo explicando exatamente qual suposição nossa falhou ali na hora. Ponto 4 na nossa análise: atalhos e propagação de erros. Sabe, de vez em quando a melhor estratégia para lidar com um erro é só passar o problema para outra pessoa resolver. É a famosa propagação. Ver a evolução visual de blocos gigantes e complexos de verificação se transformando em um simples operador de ponto de interrogação é algo absurdamente satisfatório. É só colocar a interrogação no final de uma operação que retorna um result.
Se rolar um erro ali, a função inteira para e retorna prematuramente, jogando a batata quente, ou melhor, a falha, para o código de cima lidar. Mas atenção, esse operador de ponto de interrogação é uma baita ferramenta. Só que ele exige que a função atual também tenha um retorno compatível para poder fazer essa saída antecipada. E um detalhe incrível, ele usa uma característica da biblioteca padrão para converter automaticamente o erro recebido no tipo de erro que a função precisa retornar. Isso limpa o código maravilhosamente, tirando todo aquele trabalho manual repetitivo. O que nos traz ao ponto 5, causar pânico ou não. Com toda essa mecânica na mesa, a gente passa agora para a parte arquitetônica da coisa. Quando é que se deve usar o result e quando se deve apertar o botão de pânico? A regra de ouro, especialmente no design de bibliotecas, é exatamente essa. Retornar um valor result dá opções ao código que faz a chamada. Forçar um erro a ser recuperável de propósito rouba todo o controle de quem está chamando a função. Então, o padrão deveria ser sempre retornar um result, deixando quem está em cima decidir se o erro merece uma tentativa de recuperação ou se realmente é o fim da linha. Apesar disso, na verdade, travar o software de propósito é a escolha mais segura quando contratos explícitos são quebrados. Imagina que o código confia em certas garantias, mas dados externos criam um estado impossível, algo que os tipos de dados não conseguem prever. Nesse cenário, o pânico é aquele alerta vermelho totalmente necessário. Tentar continuar rodando com dados corrompidos não é ser resiliente, é escancarar a porta para todo tipo de vulnerabilidade de segurança. E claro, o contexto dita as regras. O que funciona perfeitamente num protótipo rápido ou num teste que precisa falhar de um jeito bem barulhento, vira um defeito grave num código de produção. Operações que têm grande chance de falhar no mundo real, como um parser tentando ler um arquivo mal formatado ou uma requisição de internet que atinge o limite de acesso, essas operações obrigatoriamente precisam retornar results para tratar o fluxo com calma e robustez. E chegamos ao nosso último tópico, o ponto 6, tipos personalizados para validação. Vamos ver como dá para usar o compilador a nosso favor para cortar pela raiz essa necessidade de ficar checando erros o tempo todo. Pensa bem, ao invés de verificar se um número está entre 1 e 100 em dezenas de funções diferentes, dá para embutir essa regra direto na criação do tipo de dado. Dessa forma, o sistema garante que se a variável existe, ela já é válida e ponto. A gente mata aquela checagem exaustiva ali na raiz, logo na instanciação. É um padrão de 4 passos muito elegante. Primeiro, mantém o campo do valor como privado. Assim, ninguém mexe nele direto. O código é forçado a passar por uma função de criação, geralmente chamada de new. Essa função faz a verificação rigorosa e entra em pânico se a regra for quebrada. Depois, é só liberar um método público que apenas lê o valor sem permitir alterações. Pronto, qualquer parte do sistema que receba essa estrutura tem a absoluta certeza matemática de que os dados estão perfeitinhos. Tudo isso nos leva a uma reflexão final. Abraçar a falha, forçar esse tratamento logo na compilação e separar estritamente o que tem recuperação do que precisa de um pânico imediato. Esse é o segredo de uma estabilidade que beira o absurdo. Se a arquitetura lida tão bem assim com as falhas, a grande pergunta é: o software pode, em algum cenário, realmente quebrar? O erro deixa de ser um acidente surpresa e passa a ser uma parte completamente dominada da arquitetura do sistema. Fica a reflexão para continuarmos explorando esse universo. Até a próxima!